pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço os traços de tigre, as manchas de oncinha, de leopardo. Esses traços que tem esse acabamento fino, grosso, fino, que é o nome do traço. São traços estilo americano. Na realidade, quando a gente fala em técnica americana, em estilo americano, a gente se refere ao que é praticado lá fora há mais tempo do que aqui no Brasil. E a gente se baseia muito nas pinturas dos americanos, que são lindas, maravilhosas, com acabamento perfeito. Eles têm muitos produtos legais lá que facilitam também essa arte. Então, eles estão um pouco mais avançados que a gente aqui no Brasil. Então, a gente se refere à técnica americana pensando nos designs criados por eles lá. Eles usam muito esses traços americanos, esses traços de tigre, arabescos, flores, gotas, que eu acabei mostrando no vídeo anterior. E aí agora eu vou mostrar para vocês os segredinhos de como fazer bem feito o traço de tigre. Eu usei o pigmento mágico da Slug. Esse pigmento se assemelha muito à tinta importada. Tem uma qualidade muito boa, a pigmentação é ótima, é bem preta, é o tipo preto mais preto que eu conheço nessa vida. E eu usei também os pincéis redondos da Ceramic. 311 é a referência deles, tamanho 4 e o tamanho 6. Porque depende muito do tamanho do traço que a gente quer fazer. Então, é ideal a gente ter um pincel para cada tamanho de traço. Embora o peso da mão também faz muita diferença. Você consegue fazer o traço tanto grosso quanto fino usando o pincel menor. Só que quanto maior o pincel, mais largo fica seu traço. Então, se é uma pintura num rosto maior, eu aconselho a usar o pincel maior também. Bom, essas dicas e a técnica, a forma que eu passo o pincel, a forma que eu seguro no pincel, tudo isso eu vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem descobrir esses meus segredinhos, é só continuar assistindo o vídeo. Então hoje a gente vai trabalhar com o pigmento mágico da Slug. E vou usar esses dois pincéis da Ceramic, os dois são 311. Um é tamanho 4 e o outro é tamanho 6, tá? São pincéis redondos, eles têm uma pontinha bem fininha, que é legal para você fazer o traço, tanto da parte mais fina quanto da parte mais grossa, tá? Esse pigmento da Slug, ele é uma pastinha, como se fossem as tintas importadas que muita gente conhece. E aí a gente tem que colocar um pouquinho de água, eu acabei de umedecer meu pincel num potinho com água que eu tenho aqui. E a gente vai passar no pigmento para poder fazer ele virar uma tinta. Então o ideal é ter uma consistência não muito líquida, mas que seja num ponto, eu falo que é uma papinha, como se fosse um mingauzinho ralo. Então bora lá. Esse pincel, como eu falei, é o redondo, eu já abasteci, acabei de colocar aqui pra vocês verem. A forma da gente passar o pincel é com leveza da mão. Então, a qualidade eu ia falar arabesco, porque na realidade é quase a mesma forma de fazer. Esse traço é o chamado fino, grosso, fino. É um dos que a gente mais usa em pintura facial para contorno de borboleta, traços de tigre, traço do Homem-Aranha. A gente usa muito esse fino, grosso, fino. Então, a gente vai fazer os modelinhos de fino, grosso, fino voltados para tigre, onça, leopardo. Então, ó, a gente começa riscando um pouquinho no ar, pra gente não pesar muito a mão, porque se a gente pesa muito a mão, ele já começa a pesar, já começa grosso. Então, o ideal é começar fininho, então eu risco um pouquinho no ar, vou andando, aí eu aperto e vou afinando. Enquanto eu falei, a tinta secou de tão rápido que ela seca. Deixa eu só dar a finalização aqui. Então, vamos fazer novamente. Fino, grosso, fino. Posso fazer o de lá pra cá também, não tem problema. Fino, grosso, fino. E eu vou mudando, esse fino não precisa ser compridão, o interessante é ele começar fino, engrossa e afina novamente, tá? Então eu posso fazer ele meio curvadinho, ó, fino, grosso, posso dar uma tremidinha pra deixar mais grosso e afino. Deixa eu afinar novamente aqui. Posso fazer ele curvadinho, que seria aquele que a gente põe na testa, normalmente, fino,
grosso, dou uma giradinha, fino. Se você não gosta desse tipo de acabamento que fica meio rajadinho, é só vir complementar, tá? Mas dependendo do design que você vai fazer, se é um tigre com esfumado nas manchas e tal, fica até bonitinho. Vou fazer ele mais ondulado, vou fazer ele com ondinhas para vocês verem as possibilidades. Fino, grosso, fino. É lógico que não tem um traço de tigre dessa forma, mas só para vocês entenderem que é o peso da mão que vai determinar a espessura e a posição do traço. Então, eu sempre tô indo lá e abastecendo. Pra gente fazer manchinhas de onça, a gente vai fazer como se fosse um C, sempre começando com fino, com grosso, terminando com fino novamente. Aí a gente faz em diversos tamanhos, que é só um giro de pincel e o pincel em pé. E ele vai ficando com essas manchinhas, porque na hora que gira, o pincel abre, é natural, tá, gente? Não tem essa de falar que, ai, meu pincel tá espanado, tá com defeito, meu pincel é ruim. Tem que ver, às vezes é mesmo, mas às vezes não. Às vezes o pincel tá bom e é o peso da mão, é a própria cerda que não quer girar, tá? E a gente vai compondo as manchinhas de leopardo, de oncinha. Algumas pessoas pintam aqui dentro de uma outra cor. Isso tudo vai da criatividade na hora de você criar seu design. Tá? Pode fazer com um pedacinho pra cá, um pedacinho pra lá, não tem necessidade de ser um traço contínuo. Você pode fazer o fino, o grosso e depois encontrar. Vai tudo do seu conforto. Não tem que ser nada que vai doer seu braço, vai doer sua mão. Vou fazer mais um tracinho aqui. Fino, grosso, vou dar uma balançadinha para ele engrossar mais. Fino. Tá? Então, traços de tigre são feitos dessa forma. Vou fazer mais um aqui só pra gente finalizar. Fino, grosso, fino. Então, os traços, vocês que determinam a direção, o tamanho, a espessura, tudo com peso de mão, pincel correto, quantidade correta de tinta no pincel. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, eu espero ter contribuído para o trabalho de vocês nos eventos, para ficar de uma forma com mais qualidade, com melhor acabamento, para vocês oferecerem sempre o melhor para os seus clientes, tá bom? E se vocês gostaram do vídeo, clique aqui embaixo em gostei e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo, até a próxima!